São 5 perguntas livres, de preferência, né, com base nas escrituras, mas elas são livres. O senhor faz a pergunta, tem 2 minutos para fazer a pergunta e 3 para responder e 3 para dar a réplica, beleza? Correto. Como vale, o senhor já não é permitido qualquer tipo de ofensa, essas coisas. É claro que isso não vai acontecer, né? É óbvio. Certo. Não é permitido ad hominem, atacar o argumentador, mas vamos tentar fazer uma conversa saudável, né? Sem fugir dos temas propostos, das perguntas, e tudo na medida do possível a gente responder e tentar interagir. Para não ficar muito tempo o debate, às vezes eu solto alguns comentários ali para ver quem que está entrando, ver se o pessoal está gostando, mas a maioria do debate eu vou deixar desativado para não travar a live. E a live ficará salva, então ela vai ser pública, então todo mundo vai poder baixar, pegar partes, então a live vai ficar livre tanto para o irmão salvar ou baixar depois, quanto aqui na página Arminio Sincero. Entendido, meu irmão? Tudo certo? Entendido. Pode começar, meu querido. Vamos começar? Sim. Vamos começar. Alguma informação a mais? Não, só isso. Certo, pastor Diego. Pergunta para o pastor. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 7. Êxodo, capítulo 7. Certo. O texto nos diz: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, só que é Deus falando, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Pergunta para o pastor Diego. Se os homens, conforme o pensamento arminiano, possuem um total livre-arbítrio e Deus ele não determina ou interfere nessa livre vontade do homem para que ele peque ou venha se santificar, sendo uma responsabilidade autônoma do homem, por que esse livre-arbítrio ele não funcionou eficazmente na vida do faraó Tutemes III ou Ramsés, como alguns arqueólogos falam? Deus não seria injusto entrando diretamente no coração desse homem, endurecendo o coração desse homem, como nos é narrado não só no capítulo 7 de Êxodo, pastor Diego, mas nos textos posteriores, no momento em que o Senhor ele derrama das suas 10 pragas através do seu servo Moisés, que era o profeta, o líder da nação, o legislador. Então o Senhor endurece o coração desse homem e na proporção em que as pragas elas são enviadas sobre o povo, o coração de Faraó é endurecido. Pergunta: se os homens possuem total livre-arbítrio, Deus não estaria interferindo no coração desse homem? Como o senhor me explica isso? Certo. A tua pergunta ela tem alguns erros gravíssimos. Primeiro, o arminianismo não prega livre-arbítrio pleno, nunca pregou, isso é calúnia. Livre-arbítrio, tanto na visão de Jacobus Arminius quanto na visão de João Calvino, é praticamente a mesma, eu consigo provar nas Institutas de João Calvino. O homem não tem, Obras de Armínio, volume 1, o homem não possui livre-arbítrio para se salvar, o homem não se salva, o homem não possui pleno livre-arbítrio. Essa calúnia, ela se delonga por décadas. Então, o homem, repito, aos quase 250 irmãos,
O arminianismo não prega que o homem tem pleno livre-arbítrio. O livre-arbítrio dentro do arminianismo é corrompido pelo pecado, caído, depravado, inclinado para o pecado. Isso é arminianismo. Desse pressuposto, eu nem precisaria responder a pergunta, porque a pergunta já está formulada errada. Só eu não falou que como é? O homem por si só pode resolver e Deus não intervir. A Bíblia inteira Deus intervém, tanto na história quanto nas pessoas. Por quê? A liberdade do homem, ela está abaixo da soberania de Deus. E outra, se o faraó não possuía livre-arbítrio, por que Deus teve que endurecer para cumprir o propósito? Se o faraó estaria somente agindo pelo poder de Deus, ou um decreto imutável, como Calvino falou, Deus não precisaria intervir na mente de faraó. Deus teve que intervir na mente de faraó para que faraó não soltasse o povo antes. Ora, se não existe livre-arbítrio, esse argumento do faraó, já usaram muito aqui, é um argumento que dá muita margem para o livre-arbítrio. Por quê? Se faraó não tivesse livre-arbítrio, Deus não precisaria intervir na sua mente para que ele segurasse o povo um pouco mais. Porque quando você faz uma exegese do texto, você tem que entender que as 10 pragas se cumpriram porque Deus estava manifestando a sua glória, destronando as crenças nos deuses egípcios. Quem estudou a mitologia egípcia vai entender, mas ele não podia soltar antes, porque Deus ia cumprir o seu propósito. Porque Isaías diz, agindo Deus, quem impedirá? A soberania de Deus acima de todas as coisas. Então Deus teve que intervir na mente dele. Ora, se Deus teve que intervir, é porque o faraó estava agindo de uma forma livre mediante o seu pecado. Essa seria a minha resposta. O irmão pode comentar. É bom saber que o pastor ele crê na depravação total dos homens, declarando que convencionalmente o arminianismo ele afirma que os homens têm livre-arbítrio, mas o pastor, como os irmãos acabam de dizer, ele afirma que os homens não têm livre-arbítrio para a salvação. Esse pensamento ele é defendido por João Calvino, como também por Santo Agostinho. Vamos ver, pastor. No original do grego, a palavra endureço vem de esclerono, que significa eu torno duro, eu torno teimoso. O Senhor estava entrando no coração do faraó, mudando o coração daquele homem, para que assim ele oprimisse a nação de Israel e dessa forma Deus manifestasse a sua glória sobre aquela nação. Foi bom saber que o pastor prega sobre a depravação total, porque mesmo que o pastor creia que o homem tem livre-arbítrio, como o homem não tem livre-arbítrio, essa pergunta ela não foi respondida. Mediante que eu perguntei por que Deus entrou no coração do homem, visto que os irmãos afirmam que o homem tem livre-arbítrio para se salvar e para perseverar nas demais condições da vida. Sua vez, pastor. Essa foi a sua réplica? Uhum. Certo. Sua pergunta agora. Vou para a minha primeira pergunta, e eu reitero aos irmãos que estão assistindo, Jacobs Armínio nunca falou que o homem tem livre-arbítrio para a salvação. Se alguém me provar isso, eu largo o arminianismo hoje mesmo.